amigos, está de volta agora também pelo YouTube. Você que está em casa, se estiver apenas nos escutando, pode nos assistir. Acesse youtube.com/Rede Imaculada. O nosso convidado de hoje é o Dr. Edmilson Pelarigo, ele que é sócio fundador e diretor clínico da Ortodontic. Está aqui para falar sobre como manter o sorriso bonito nesses tempos de festa junina com tanta comida rígida por aí. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia, Amigos. Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, então, hoje para poder passar algumas dicas, algumas recomendações, principalmente nesse período de festa junina, que todo mundo gosta de participar, e é um momento de celebração depois de tudo que a gente passou, né? E com certeza é um momento típico de comidas, onde as pessoas vão exagerar um pouquinho, né? E aqui vai algumas dicas aí para poder cuidar do sorriso e deixar o sorriso cada vez mais bonito. Com certeza. E você que está em casa pode interagir e participar conosco pelo WhatsApp, o 989043747, DDD 11 para quem estiver fora de São Paulo, ou diretamente através dos comentários da nossa live do YouTube. Eu estou esperando você. Doutor, eu já começo te perguntando então, se um sorriso bonito é sinônimo de um sorriso saudável? Sim, um sorriso bonito, muitas vezes ele demonstra uma confiança, uma segurança e autoestima da pessoa, né? Então, muitas vezes, quando você apresenta esse tipo de situação, é uma situação onde você cuida do sorriso, tem um cuidado maior e faz com que as pessoas que estão ao seu redor também percebam isso no seu sorriso, né? Autoconfiança, segurança. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o sorriso, ele é muito importante. Doutor, e existem alimentos que são prejudiciais para os nossos dentes? Se sim, quais são eles? Na verdade, assim, hoje nós, dentro da alimentação, nós temos alimentos muito cariogênicos, né, que podem provocar cáries, muitos doces, as pessoas que ingerem também muito refrigerante, muito café. O refrigerante, ele é um alimento, é um ácido, né, e onde ele pode desgastar a superfície do esmalte e causar uma sensibilidade, tá? Também pigmentos, muito vinho, né? Manchamento de dentes, né? O próprio cigarro, né? As pessoas que são fumantes, isso pode pigmentar e deixar o dente com uma cor mais escurecida, com menos tempo Você fez um tratamento. Quanto mais cuidado você tem, mais longevidade desse clareamento, desse dente saudável, né? Doutora, a gente está hoje vivendo um tempo de muita tecnologia. O senhor citou agora, então, o café, o vinho, os refrigerantes. Para uma pessoa que não quer abrir mão dessas coisas, já existem pasta de dentes que dizem que tiram as manchas causadas por esses alimentos. Elas, de fato, funcionam? Como é que a gente faz para manter aí uma boa manutenção dos dentes, mesmo tomando bastante café ou bastante vinho, porque principalmente o café é uma coisa que o brasileiro está ali sempre junto com ele, de manhã, no finalzinho da tarde? Sim, na verdade, assim, o cuidado que a gente tem que ter, você pode, na verdade, ingerir, mas o cuidado com a escovação. A frequência da escovação, ela vai ser muito importante para que você possa manter os seus dentes sempre branquinhos. Agora, no mercado, nós temos N marcas e alternativas que falam que ajudam no branqueamento, no clareamento. Assim, o fato escova, a própria escovação em si, independentemente da pasta, a pasta ela é importante para o processo de escovação. Agora, nós temos algumas pastas com mais abrasivos, vamos falar assim mais vulgarmente, com uma areia, né, dentro desse que chamamos de abrasivos, que vão ajudar nessa limpeza dos dentes e no branqueamento. Só que uma correta orientação do profissional dentista vai ser importante, porque às vezes a pessoa, o paciente, ele utiliza uma escovação com muita frequência durante o dia e pode causar um desgaste, tá? Dessa estrutura do esmalte. Então, geralmente a gente orienta essa escovação
três vezes por dia, que seria após as refeições, no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas temos pessoas que escovam 5, 7 vezes por dia, e isso com uma pasta com um abrasivo desse pode causar uma sensibilidade nos dentes. Então, o que a gente orienta é o processo da escovação, independentemente se a pasta tem abrasivo ou não tem, tá? Então, isso é muito marketing, a indústria, ela apresenta essas alternativas de mercado para ajudar, com certeza ajuda, mas temos que tomar muito cuidado com a frequência da utilização dessas pastas aí. Ou seja, nem muito ao céu e também nem muito ao mar, né, doutor? Exatamente, né? Temos que ter um equilíbrio, né? E quando o senhor fala sobre escovação, sobre higienização dos dentes, você comentou então que o ideal é que a gente faça essa escovação 3 vezes por dia. O que um brasileiro às vezes não tem o hábito de fazer é passar, por exemplo, o fio dental e o enxaguante bucal. Eles também Sim. auxiliam nessa, como é que vou falar assim, não manchar os dentes, por exemplo? Na verdade, o processo da escovação, geralmente a gente orienta a utilizar uma escova com a cabeça pequena e as cerdas sempre macias, né? Para não poder causar nenhum dano ao esmalte nem à gengiva. A gente orienta, dentro desse processo de escovação, a utilização também do fio dental, que o fio dental ele vai tirar a placa bacteriana ou a sujeira entre os dentes, tá? Então, o processo de higienização ele está com a escovação, pasta e escova dental, o fio dental e o bochecho com um enxaguante bucal, que muitas vezes vai ajudar no processo de inflamação de gengiva. Ele vai ajudar no processo de recuperação também dessa gengiva. Mas, independentemente da utilização de enxaguante e tudo mais, o processo de escovação é um principal dentro da saúde bucal. Ainda falando sobre esses alimentos com muito corante, doutor, para quem tem implante, dentadura, aparelho, esses cuidados eles mudam? Eles precisam ser redobrados? Na verdade, qualquer trabalho, vamos falar de implante, de prótese, o material, ele pode muitas vezes haver uma pigmentação, tá? Só que, assim, esses materiais que são feitos em laboratórios, você não consegue clareá-los com aquele processo tradicional de clareamento, ou a laser ou caseiro. Esse tratamento ele vai fazer o clareamento da estrutura dental, tá? Já a parte protética, se você quer clarear como um todo, vai fazer o processo de clareamento com o gel em casa ou com a laser no consultório, e depois você vai ter que trocar essa parte protética. Ou a prótese do implante, ou uma dentadura, fazer algo diferenciado. A dentadura, no caso, seria assim, como você tem todos os dentes de prótese, se você, com o passar do tempo, aquela resina ela vai escurecendo, você teria que fazer uma nova prótese. Geralmente a gente orienta de 5 a 7 anos a troca das próteses, né? Hoje nós estamos conversando com o doutor Edmilson Pelarigo, ele é odontólogo, para falar sobre como a gente mantém um sorriso bonito nessa época de festa junina. E agora sim eu vou conversar com quem já está indo em quermesse ou para quem está pretendendo ir, porque nós precisamos nos preparar. Doutor, nesse mês de junho tem muita maçã do amor, amendoim, coco, tem espiga de milho, muitos alimentos rígidos. Existe uma forma Com certa certeza. da gente comer eles? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque o processo de mastigação nesse tipo de alimento, ele vai ter que ser feito com maior intensidade, tá? E isso muitas vezes você pode causar uma fratura de dente, tá? Se você usa o aparelho ortodôntico, soltar aqueles famosos brackets, as pecinhas, né? Se você tem uma prótese, pode haver uma fratura, uma soltura da prótese. Então, muitas vezes o que a gente orienta é comer, mastigar em pedaços menores, e se for possível, ao invés de fazer aquele movimento de mordida, você partir esse alimento em pedaços menores para alimentação, tá? Eu sei que é difícil você falar isso no momento que você está num evento, numa festa dessa, mas você só vai lembrar disso quando houver uma fratura, uma soltura da prótese, que não é incomum de acontecer, tá? Principalmente amendoim, ou a paçoquinha, o coco, o milho, a maçã do amor, que você dá
dentada, né, no alimento, você pode causar uma fratura e ter que recorrer a um profissional. Geralmente, é um horário que não é um horário tão adequado, né? E aí as pessoas fazem algumas alternativas que não são muito corretas, né? Colando ali com uma cola naquele momento, até poder chegar até no profissional para poder resolver o problema. Doutor, agora você tocou num ponto muito importante. Quermesse acontece de final de semana de noite. Aí você pega um Isso. domingão aí de frio, 8 horas da noite, a pessoa tá comendo uma maçã do amor, quebra o implante, quebra o dente. Aí no desespero, eu já conheço, ó, eu conheço pessoalmente um caso de uma mãe que colou o dente do menino de volta. Só que o dente ele morreu, ele ficou escuro. Então o que que a gente faz nesses casos, doutor? Na verdade, nós temos hoje um lado bom que ainda as pessoas utilizando a máscara vai conseguir esconder um pouquinho. Na verdade, a orientação é que não seja feito nada naquele momento. Eu sei que é constrangedor, a pessoa vai colocar o dente no desespero, acaba fazendo, porque às vezes a colagem errada ela vai danificar a peça e você tem que fazer uma nova peça que muitas vezes apenas era simplesmente você colar novamente aquela peça. Então, o mais adequado é recorrer a um profissional dentista, né? Claro que dentro de uma emergência, esse tipo de coisa, e procurar não fazer nada no sentido de uma colagem errada, esse tipo de coisa, porque tem casos que você danifica que você tem que fazer uma nova peça, né? É isso mesmo, gente. Nada de passar cola no dente, que cola a gente usa em material escolar das crianças, viu? Doutor, eu vou citar algumas possíveis situações aqui para o senhor dar Sim. uma resolução para a gente. Ok. Aqui a irmã tá comendo um milho e entrou aquela pele do milho na gengiva e aquilo lá ficou machucando e não conseguiu tirar. Como é que faz? Certo. Na verdade, isso causa, geralmente, entre o dente e a gengiva, nós temos um espaço de alguns milímetros, aonde às vezes acontece isso mesmo, aquela irritação, né? Na verdade, a orientação é que você faça bochechos, pode ser com enxaguante bucal, dentro de um movimento de bochecho mesmo, para tentar tirar. Caso você não consiga isso, ir até um profissional dentista para que ele possa fazer com um instrumental, tá? Geralmente a gente vê as pessoas utilizarem o palito de dente, ficar cutucando, machucando a gengiva. A gente não orienta isso porque muitas vezes você pode causar uma inflamação na gengiva que pode fazer até com que a gengiva ela cause uma retração, tá? E expondo um pouquinho a raiz do dente, dando aquele famoso choquinho, né? Na hora de comer uma espiga de milho, doutor, foi dar aquela dentada e o bracket descolou do dente. Aí fica aquela pontinha de aço machucando a nossa gengiva. Vale pedir para o pai pegar ali um alicate para torcer a ponta daquele aparelho? Na verdade, todo problema que é causado por qualquer tipo de alimentação, de alimento, se causar algum dano no sentido de soltar uma pecinha do aparelho ou ficar um fiozinho machucando, a orientação é que você busque um profissional qualificado, né? Porque muitas vezes, às vezes, naquilo de você tirar aquela pontinha, você entortar, você faz uma força no fio que pode causar uma movimentação nos dentes. Então, a orientação é sempre que procure um profissional da área que possa fazer sempre a melhor atendimento possível sem causar nenhum dano. Na hora de comer a maçã do amor, o dente soltou e a pessoa engoliu, doutor. Como é que faz? Aí eu já coloco duas perguntas. Vai precisar fazer uma prótese para colocar esse dente e faz mal assim para a saúde? Esse dente ele vai sair normalmente sem nenhum prejuízo? Então, na verdade, são duas situações, assim, a estética, no sentido de você ficar sem o dente ali, o constrangimento de estar sem o dente, teria que fazer uma nova peça, e a outra, sim, seria interessante você recorrer a um gastro, um médico, que fosse feito uma investigação, sim, tá? Porque, queira ou não, é uma prótese onde você tem parte de metal, às vezes você tem aquele famoso pino, que pode, assim, vamos falar em casos extremos, causar algum problema maior. Então, com certeza seria interessante buscar um profissional da área médica, um gastro, onde você poderia fazer um raio-x ou um ultrassom para ver se
tenha causado algum tipo de problema que não só o problema dentário, né? A pipoca doce manchou a prótese ou a dentadura, doutor? Nada de inventar aquelas receitas com vinagre, água sanitária. Como é que a gente faz? Esse manchamento, muitas vezes, ele pode ser removido, né? Com a própria escovação, você muitas vezes colocar a prótese, se for uma dentadura, colocar ela num enxaguante bucal ou alguns líquidos que a gente tem aí no mercado, né? Que fazem esse tipo de descolamento no sentido desses pigmentos, né? Se isso for feito de uma forma até com uma certa urgência. Claro, se você deixar a longo prazo, aquilo vai pigmentar na resina e fica mais difícil de você remover. Teria que fazer uma nova peça no laboratório protético, né? E como é que a gente previne e cuida até da sensibilidade nos dentes, tanto para coisas geladas, aí um sorvete, como para um chá de amendoim, um vinho quente, um quentão? Tem como fazer isso assim na hora? Então, na verdade, assim, a orientação sempre, por que que nós temos esse choquinho, né? Muitas vezes você tem uma exposição da raiz, que seria o intermediário entre a coroa e a raiz do dente. Fica aquele famoso, aquele espaço onde a gengiva ela subiu um pouquinho, né? Causado por trauma de escovação, às vezes utilização de escovadura, ou às vezes até dentro do jeito de você escovar, causando traumas na gengiva. Algumas alternativas existem no mercado, que seria passar alguns dessensibilizantes no local, né? Isso é um profissional, né? Ou até mesmo, às vezes, colocar um pouquinho de resina para tampar aquele espaço e deixar a região mais confortável. Mas o que a gente sempre orienta é que busquem a orientação de um profissional da área que possa fazer a melhor alternativa para cada caso, né? Doutor, existem dentes mais fracos ou dentes mais fortes do que os outros? A gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp, é o do Leandro, de São Paulo, e ele está perguntando por que muitas pessoas perdem o segundo e o terceiro molar. Ele é assim mais sensível? Na verdade, tem que ser feito toda uma análise, um histórico do paciente, no sentido de lá atrás de algum problema sistêmico, né? Se às vezes tomou muito antibiótico, se às vezes a parte alimentar não teve uma boa nutrição, que dentro da formação do elemento dental você tem um prejuízo no sentido da parte de cálcio, da formação do elemento dental, tá? Agora, nós temos também, geralmente, como os molares são os primeiros dentes a surgirem na boca, se você não tem um cuidado maior desde criança, eles são elementos dentários que são, às vezes, restaurados primeiro, né? Com resina, ou às vezes o processo de canal, você tem que fazer um canal no dente e depois restaurá-lo. E com certeza, uma vez restaurado ou feito o canal, ele é um dente mais enfraquecido, sim. Então, muitas vezes é importante você cuidar, primeiro, da saúde bucal, da escovação, e ao profissional dentista a cada 6 meses, para que, se tiver uma cárie iniciando, você consiga resolver isso bem no comecinho e não deixar o problema evoluir, porque, com certeza, se você tiver que fazer um canal em dentes posteriores, ali na região dos molares, restaurá-lo, você já tem um dente mais enfraquecido. E se você vai. Oi? Não, perdão, doutor, pode Se, continuar. se, se você for até, por exemplo, ter uma alimentação mais traumática, onde você coloca uma carga mastigatória nesses elementos posteriores, com certeza você tem uma tendência maior de fratura desses elementos. Muito bem. Doutora Jaqueline de São Paulo também mandou uma dúvida para a gente pelo WhatsApp. Ela está perguntando sobre o uso de alendronato, que se ele é contraindicado para implante por conta da necrose óssea. Na verdade, assim, quando você vai fazer o tratamento de implante, primeiro de tudo, você tem que fazer uma análise sistêmica, né? No sentido de diabetes, se você é fumante, que vai causar uma vasoconstrição desse tratamento, e qualquer tipo de medicação ou de alternativas que vão causar uma vasoconstricção, que seria o quê? Um estreitamento desses vasos,
da irrigação ao redor do implante, ele pode causar um problema que seria o quê? Fazer com que esse implante não cicatrize adequadamente e haja uma perda do elemento dental como um dente natural, tá? Se você tem uma inflamação ao redor da gengiva, você perde dente. E o implante é a mesma coisa. Se você não cuidar desse implante, se você tiver algumas medicações que vão causar uma vasoconstricção, né? Você não vai ter irrigação natural ao redor do elemento dental, você vai fazer com que esse elemento dental fique mole e acabe perdendo ele também posteriormente. Agora, doutor, eu queria que o senhor deixasse um alerta para os nossos ouvintes e telespectadores a respeito dessas receitas caseiras, tanto como o caso da cola, que a gente comentou agora mais cedo, quanto para as invenções, principalmente das avós, que o povo quer fazer em casa para não precisar ir no dentista. Então, na verdade, a gente sabe que dentro de uma urgência, emergência, dependendo do horário, as pessoas realmente elas têm algumas alternativas na manga da camisa, tá? Que nem sempre são as mais adequadas, né? A minha orientação é que não façam nada dentro de achismos, né? Que um indicou, que o outro indicou, que a orientação seja sempre com o profissional da área odontológica, porque às vezes qualquer atitude você pode condenar aquele elemento dental, aquela estrutura que ainda daria para fazer, reconstruir, às vezes você acaba perdendo por uma atitude sem orientação adequada, né? Muito bem. E também que o senhor deixasse o seu contato aqui para os nossos ouvintes, para caso eles queiram entrar em contato com o senhor. Nós hoje estamos aqui em Londrina, no Paraná, onde é a sede. Nós hoje estamos espalhados pelo Brasil todo, é uma franquia com quase 300 clínicas pelo Brasil. Aí em São Paulo nós temos algumas clínicas, no Tatuapé, Santana, Tucuruvi, Lapa, República. Eu vou deixar o contato aqui de Londrina, que é 43 3371 1515, mas vocês podem entrar através do Instagram também, Orthodontic, e qualquer tipo de dúvida, mandar lá para a gente vai poder tirar qualquer tipo de dúvida de vocês aí, entrando em contato com a gente aí. Lembrando que até o final do programa, os contatos da Orthodontic vão estar disponíveis na nossa central de relacionamento. Doutor Edmilson, muito obrigado por essa manhã aqui, ajudando a todos nós que gostamos de uma boa quermesse, para a gente poder comer sem peso na consciência e mantendo o sorriso bonito. Obrigada. Ok, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom dia. Um bom dia! Esse foi o Bom Dia Amigos de hoje, falando sobre sorriso bonito. E você que está em casa pode assistir, reassistir ou até encaminhar essa live para alguém que está precisando pelo nosso YouTube. Acesse youtube.com/Rede Imaculada. Mas antes da gente dar tchau para a galera de Maceió, tem música aqui com a gente. Maria Passa à Frente, com Padre Marcelo Rossi e Gustavo Lima. E é pedido, vamos